Boa noite, dono de oficina. Maravilha? Seja todo mundo muito bem-vindo a essa quinta live do aquecimento, jornada, resgate da oficina mecânica. Para quem não está sabendo ainda o que é a jornada é um evento que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de agosto. Sempre às 20 horas ou 8 horas da noite, horário de Brasília. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde o Edu, que é quem dá o Instagram aqui em cima vos fala, vai ensinar para vocês o método para organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Só mais um recadinho, para você se inscrever, para quem não está inscrito ainda, quem está no Instagram, na bio aqui do perfil da Tagma, tá lá o link, é só clicar, você vai ser redirecionado para uma página, faz seu cadastro e tá tudo certo. Quem está no YouTube e no Facebook acompanhando a gente aqui, o link está na descrição, beleza? Antes de mais nada, eu sou o William Rezende, o perguntador, né? E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado aí donos de oficina a mudar não só os números, a organização, mas mudar a história do sonho deles, né? Porque a oficina é um sonho, né? Exatamente. William, o nosso convidado já está na área aí também aí. Já arrasta ele para cá já? Oh, deixa eu só dar um recado antes. É o seguinte, o que a gente vai falar hoje na Live 5? Hoje a gente vai falar sobre o seguinte, quais são as atitudes que vão fazer você, dono de oficina, ter uma oficina mecânica organizada e lucrativa. Beleza? Eu tenho mais um recadinho antes de começar o conteúdo, mas eu vou esperar o Paulo entrar, que aí ele já dou esse recado e a gente já entra no conteúdo com tudo. Então, já mandei o convite aí pro homem. Rapaz, mano, onde eu tô aqui, o negócio tá. Santo Boa Deus. noite. E, a... e aí, professor? Opa, boa noite. Tudo jóia? Tudo em bem. Parece que tá Maravilha, né? meio, parece que tá meio frio aí, né? Meu Deus do céu, meu. E o pior é que eu tive que participar de um evento aqui de um amigo. E eu falei, vou ter que dar uma brecha aqui para eu fazer o nosso compromisso aqui. Aonde eu escolhi aqui que não tem barulho aqui, mas tá vendo uma corrente de ar que tá judiando aqui, mano. Dá Os pra ver que seu cabelos não. cabelo tá até mexendo, Du. Então, os cabelos não, É. não estão dando conta de cobrir o frio aqui, não. E aí, tudo certo, Paulo? Bora meter Tudo, marcha aí, mano? tudo jóia. Mano, bora. Já nasci Então, pronto. Aí, vamos lá. você já nasceu acelerando, já. Vamos lá, então. Ó, antes de eu começar a perguntar para vocês o conteúdo de hoje, é só o último recadinho, aí eu prometo que a gente começa. Seguinte, só para o dono de oficina entender que para você ter organização e lucrar mais em até 90 dias, você precisa entender, só dono de oficina, que existem algumas atitudes que são fundamentais para fazer isso acontecer. Talvez são algumas coisas que você ainda não faça, talvez são algumas coisas que você não faça e precisa começar a fazer, talvez são algumas coisas que você ainda não faz e precisa fazer. Acho que eu me confundi, mas tudo bem. Às vezes é algumas coisas que você já faz e só precisa aumentar a intensidade disso. Então, isso, a atitude, são algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, é o que faz uma grande diferença para que você tenha a sua oficina organizada e lucre mais em até 90 dias. E uma coisa que eu ia falar é, só de você ter a atitude de estar aqui hoje assistindo a gente, você já está no caminho certo. Beleza? Então, É isso aí, ó. Exatamente. vou começar Deixa eu... perguntando... Opa, pode falar, Dom. Opa, deixa eu só fazer um negócio aqui, Você que é o aprontou seguinte. no YouTube, né? Então, tô fazendo... Ué,
Aí, ó, voltou aqui. Aê, voltou. Pronto. É que tem um negócio aqui que eu preciso deixar na tela aqui que vai fazer todo sentido no que a gente vai conversar aqui. Ixi, ele não tá ajudando aqui. Peraí. Calma. Eu vou fazer a pergunta, aí Faz você... a pergunta pro Paulo aí que eu... Isso. Aí você vai se organizando aí. Vamos lá, ó. O que é, Paulo, o que é ser um dono de oficina que tem atitude? Me fala assim, vamos dar esse contexto para os donos de oficina que estão ouvindo a gente, mas o que é ser um dono de oficina com atitude? É, como todos nós aqui tá no mesmo segmento, né? Dono de oficina com atitude é encarar todos os desafios, né? Diariamente aí do que a gente tem, né? Não é flores. Hoje mesmo foi turbulento, né? Só que quando você tem o POP muito bem detalhado, que é o processo operacional, né? Você mesmo que falar, mas o POP é difícil fazer. Eu comecei do início. Tipo, um POP meu deu meia folha. Hoje tem POP que dá 8, 9 folhas, que eu vou fazendo atualização direto, né? Então, quando você tem procedimento, mesmo que tenha algumas turbulências, você não consegue sair fora da linha, né? Então, e outra coisa, você precisa colocar pessoas, né, capacitadas ou ensiná-las para poder fazer alguns departamentos. E aí você começam a criar formas e encontra caminhos, né, para poder seguir com prosperidade. É mais ou menos um resumo de uma resposta aí que eu tenho para a sua pergunta, doutor. E você, É Edu, isso aí. o que para você é um dono de oficina que tem atitude? Muito bem. Isso daí é algo aí extremamente fundamental. Isso que o Paulo falou é praticamente o complemento do que eu considero aí como as 3 ferramentas necessárias para que você consiga executar e executar com precisão. Porque o que acontece? A vontade, né? Sabe aquele ditado do querer é poder? Né? Que não é verdade isso daí. Né? Porque se fosse assim, tudo que a gente quisesse acontecia. É justamente nisso que o William acabou entrando e o Paulo falou de um ponto aqui extremamente necessário. Baseado em cima de um livro espetacular que se chama Execução. Por isso que eu até abri aqui, que eu fiz questão de deixar uns pontos aqui. Então, para você conseguir ter uma ação perfeita, é necessário você ter 3 ferramentas. Essas 3 ferramentas são o seguinte, ó, unir pessoas, então tá ligado a pessoas, estratégias, que foi o que o Paulo falou, né, e operações. Então, você tendo essas 3 ferramentas e tendo consciência e ela descrito de forma correta, e você sabendo onde você quer levar a sua oficina, com um objetivo claro, automaticamente, isso daí ele vai dar certo. Né? O Paulo falou um negócio que, assim, por incrível que pareça, eu gosto de ter a oficina muito bem organizada, o Paulo, a mesma coisa, só que existem fatores que às vezes parece que ou é num dia ou é numa semana, parece que vem querer lutar para virar com tudo de ponta cabeça e atrapalhar tudo. E é justamente aí onde muitos donos de oficina, eles começam a deixar as coisas de lado, começa assim, não vou deixar organizado não, e toca do jeito que dá e que se dane e vamos embora. Não, é justamente nessa hora que o Paulo na TSI e o Eduardo na Tagma, junto com o time, é necessário a gente proteger muito bem, né, essas ferramentas do qual eu acabei de falar, para que as coisas continuem executando ou acontecendo dentro da oficina, mesmo quando tudo está, né, ou quando o vento está contrário, como a gente costuma falar, né, mesmo quando a adversidade vem, porque uma hora ela vem. E é um negócio incrível. Por quê? Porque às vezes parece que o negócio vem com uma força tão grande que você às vezes parece que perde até o controle. Mas quando você tem clareza de onde você quer levar a sua oficina e o que é que você quer fazer, pode bater o vento que for, filho. Enverga, mas não quebra, né, Paulo?
Exatamente. Tudo não é flores, né? Não. Não é flores. Se eu falar que na TSI tudo é flores, eu tô sendo um mentiroso de mão cheia. Semana mesmo, essa semana foi turbulenta, né? Só que, tipo, eu tenho clareza muito clara de todos os números, então eu sei toda hora que tá numa intensidade meio crítica, nível amarelo, no sinal amarelo, né? E às vezes quando está no verde, né, eu só amplifico aí a energia para poder atingir as metas que a gente tem metas para atingir, né? Mas uma dica que eu dou, que eu estou começando a aplicar, né, é respirar fundo e a contar até 10. Algumas coisas funcionam. Então, algumas situações que vêm, né, e você está naquele calor do momento, então eu dou uma respirada e sigo em frente, né? Porque se você se atrapalhar ali, é igual o Eduardo falou, né? Ah, não, deixa do jeito que tá, manda bala assim mesmo. Só que aí depois você não consegue retomar mais, né? A cultura, eu acho que a cultura é um pilar muito importante para a empresa. Não só para a oficina, qualquer um. Você tem que ter uma cultura bem clara para você seguir aquilo ali. Isso, isso daí, ó, você vê esse ponto aí citado pelo Paulo. Oiê! Ó, hein? Então, o que que A gente acontece? falou que ao vivo pode acontecer qualquer coisa hoje. Exatamente. Então, aí o que que acontece? Por exemplo, isso daí, né? O Paulo falou do contar até 10 e outra, não pode pular do 1 para o 10, né? Tem que, e não pode esquecer de nenhum número. Acho que você tendo aí, né? No caso, a inteligência emocional, o controle, você consegue evitar de tomar as decisões erradas na hora das ações. Então, assim, pode estar acontecendo, meu Deus do céu, eu lembro até hoje, assim, uma situação que eu passei e assim, parece que é um vento que ele vem de um jeito que é uma loucura, né? No período de 2017, final de 2017, a minha esposa, ela ficou grávida, né? A gente tinha uma vontade imensa de ter mais um filho, mais uma filha, e ali ela ficou grávida e de repente aí, quando a gente anunciou para a família, ela teve, o feto subiu na trompa e acabou causando uma hemorragia nela em pleno dezembro, né? Dezembro para a oficina é aquela loucura, final de ano, o pessoal querendo viajar e tudo mais. E aí um belo dia de madrugada acontece isso, eu levo ela às pressas, né, para o hospital. Graças a Deus deu tudo certo de ter levado para o local adequado. E aí o que que aconteceu, né? Ela foi para a UTI, precisou fazer uma cirurgia às pressas, depois ela foi para a UTI e ali eu tive um auxílio muito importante de uma pessoa, né, que é o pastor da igreja onde eu vou. Ele falou: "Meu, vai lá, pelo menos resolver uma parte e volta para cá, pode deixar que eu fico cuidando dela", enquanto os pais dela vinham do interior. Então, assim, aí eu corri na oficina, fiz algumas coisas ali, né? Esse é o primeiro dia, no segundo dia continuei fazendo um corre rápido, até que no terceiro dia uma situação, né? A gente estava manobrando uns carros, já estava pronto o carro do cliente, uma pessoa dirigindo uma caçamba de entulho, simplesmente levou à frente do carro do cliente. Ele parou, né, pediu desculpas, tudo. Bem nesse momento o cliente chegou, ele conversou com o cliente, pediu desculpa, tudo. Você vê, mesmo com assim, de uma certa forma, a pessoa foi muito gente boa, né, de ter assumido, e mesmo assim o dono do carro ainda achou que parece que foi a gente que brincou de colocar o carro dele embaixo. E naquela hora ali, assim, eu já estava meio sem chão por conta do que estava acontecendo com a minha esposa. De repente acontece um negócio desse, a única coisa que eu consegui fazer no momento foi respirar, fazer o que o Paulo falou, contar até 10. Sabia muito bem, a gente já providenciou tudo ali de uma maneira muito rápida, aluguel de carro para deixar com o cliente, tudo. Mas é assim, esse dia a dia da oficina, tá tudo sob controle ali, de repente acontece, né, algumas situações inusitadas. Muita gente talvez não teria coragem de expor, né, uma situação dessa, porque, né, rede social não mostra, né, o lado obscuro que às vezes, né, acontece no dia a dia da oficina. Então, assim,
para você, né, dono de oficina, se você ainda não passou por alguma coisa, você pode ter certeza que uma hora ou outra isso vai acontecer com você. Agora, o que vai fazer a diferença é como você vai reagir a isso. Agora, se você tem uma oficina organizada, se você tem o controle e você sabe que o pilar principal que é você, é o que a gente está falando, aonde você quer chegar. Então, ali o cliente, ele simplesmente ele falou coisas horríveis e a gente manteve ali, né, a postura. Eu teria 1000 motivos, de uma certa forma, às vezes até para retrucar ou ser sem educação com eles, mas eu acabei entendendo que tudo aquilo fazia parte de um processo de aprendizado, um processo de organização, porque estava sendo um ponto do qual eu já tinha rompido, né? Eu já estava com a virada de chave ali, as coisas já estavam começando a acontecer, as organizações, os treinamentos, a mudança de mentalidade, e de repente acontece isso. Então, assim, Fortalecimento emocional. exatamente, Paulo. Então, ali foi um momento crucial para que a gente continuasse seguindo em frente, né? E assim, vale muito a pena manter essa calma, manter essa tranquilidade, porque estourar resolve? Não. O que resolve é que você deixando ali a oficina organizada, que nem o Paulo falou, você tendo uma cultura forte, pode acontecer o que acontecer, né? E você vai continuar prosseguindo ali para aquele alvo, para o destino onde você tem que chegar. Tipo, não é fácil para todo mundo mesmo. Eu acho que o William não sabe da passagem minha, né? Eu abri Acho que oficina, eu abri oficina, William, e eu não tenho vergonha de falar isso. O primeiro ano eu não tirei Prolabore, eu não tirei nenhum real da oficina. Eu tinha um caixa, eu fiz uma projeção, falei, um ano eu consigo sobreviver com o meu caixa, né? E aí se der alguma zebra, eu tinha um Palio quitado. Falei, se der uma zebra eu vendo o meu carro, só que olha só, eu sempre pensando no pilar da oficina, né? Sempre falando, eu vou deixar a oficina estruturada, pilar muito bem feito para poder crescer. Então eu tinha um veículo que poderia dar o quê? Uma garantia, né? E aí, em outubro, me levaram meu carro. No meio da pandemia, perdi meu carro, fiquei sem nada, sem dinheiro. E aí? a O que eu segurança fazia? foi embora, né? A segurança foi embora. Exatamente. Então, tipo, não é flores. E aí você tem que voltar para a atmosfera da oficina, né? Cuidar muito bem do seu cliente, para que ele não perceba que você está abalado, né? E tentar prosseguir, né? E conseguir lidar com essas situações. O que eu tomo, o que eu tô aprendendo, né? Porque todo dia é um aprendizado, né? É o fator do fortalecimento emocional, né? Eu acho que é muito importante isso daí para você conseguir até mesmo olhar os números, né? Porque se você tiver muito abalado, se você tiver muito chateado, se você tiver muito alterado, tudo que você vai ler, tudo que você vai interpretar, não vai funcionar, entendeu? Você tem que estar num estado de flow ali para poder entender a situação e tomar as estratégias certas, né? Então é muito importante aí ter o fortalecimento emocional, que isso daí vai vir com o tempo, né? Isso, deixa Aconteceu. eu. Desculpa, Paulo, pode continuar, desculpa. Sexta-feira mesmo, sexta-feira aconteceu um fato aqui na oficina, ocorreu, né? Um fato gravíssimo aí, tive um prejuízo de R$ 5.000, né? E fiquei bem. Na verdade, eu fiquei chocado, não foi nem pelo valor. Eu fiquei pensando de uma forma de travar aquela situação para nunca mais acontecer, entendeu? Falar, preciso travar isso para isso nunca mais acontecer, para mim nunca mais fazer isso vinha acontecer com o cliente e eu não passar essa transição dolorosa, né? Então, não é fácil não, o negócio o bicho pega, só que se eu não tivesse um planejamento financeiro, aí eu estaria lascado, porque de onde que eu tiro 5K para entregar para o cliente? E é o seguinte, olha só, 6h30 da tarde, 6h30 da tarde, um veículo importado, aonde que eu ia achar a peça? E eu sempre falei, não, cara, a gente vai encontrar.
vai encontrar, e graças a Deus a gente encontrou, 11 horas, estava pronto o carro. Era Detalhe, quase né? que O, cl- impossível. o cliente ia viajar no dia seguinte, né? Exato. Então, cara, situação extrema mesmo, daquela que dá uns calafrio no coração, não sei se vocês já sentiram, né? Aquele calafrio bem doloroso, mas não adianta, você tem que estar ali na situação e não adianta procurar culpado, meu. Olha, é um negócio que não me desce. Ah, mas foi fulano. Cara, não foi fulano. O resultado é de todo mundo. Então, se aconteceu, todo mundo tem um resultado negativo e o cliente não pode sofrer as consequências, né? Então, toma imediatas situações, já faz o que tem que fazer, depois procura um procedimento para nunca mais aquilo acontecer. Mas ficar, o fulano de tal não fez isso, cara, eu não consigo lidar com uma situação dessa. Eu prefiro resolver rápido, entregar o carro para o cliente, né? Mesmo que tem toda aquela situação. E outra, o cliente quando ele é um perfil do que a gente gosta de atender, ele percebe a sua preocupação em resolver, ele percebe que você não fica culpando as pessoas, né? E ele acaba solidário, fica solidário, fala, não, cara, relaxa, vai dar tudo certo. Ele entra na situação e faz com que você fique confortável. É impressionante isso daí. Então, vale ressaltar isso aí também, porque muitas vezes fica falando na live, né? É tudo mil maravilha. Não é, cara. O bicho pega e precisa ter o fortalecimento emocional aí. Ô Paulo, e eu vi você comentou, você falou bem. Eu só acabei perdendo um pouquinho aqui o nome dos três. Basicamente, eu vou chamar de tripé aqui, tripé da atitude. Que o Edu falou. Na hora que ele estava falando, ele falou: cara, você precisa se preocupar com o colaborador, a atitude dos colaboradores, a sua atitude própria e mais uma que eu esqueci agora do certinho, o nome que você usou. Vamos chamar aqui do tripé. Dessas três atitudes, só para a gente deixar claro, Edu, qual que foi a outra atitude que você falou? Unir pessoa, Unir, estratégia e operações. isso. Então, unir pessoas, estratégia e a operação. O tripé da atitude do dono de oficina, né? O tripézinho para dar sustentação ali. Eu sei que isso aqui, vamos basear nisso aqui, para a gente começar a falar mais, que por esse ter vindo na cabeça do Edu esses três nomes, eu tenho certeza que a base para ele é isso. O que vai acontecer, principalmente para o dono de oficina, que não tomam. Agora vamos falar do outro lado. A gente mostrou para ele o que é um dono de oficina que toma atitude, né? É o dono de oficina que une pessoas, é estratégico e cuida da operação. Então, se o dono de oficina que está ouvindo a gente aqui agora, se ele não tem nenhuma dessas três atitudes ou não tem uma das três, o que acontece com ele em relação à organização da oficina e o lucro dele, da oficina dele? O lance maior que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, as decisões, quando acontecer esse tipo de situação, vão ser totalmente erradas, né? Ele não vai ter o controle emocional, e isso, assim, é claro, porque nós vemos muitas atitudes acontecendo ao longo do tempo com donos de oficina quando acontece isso. Aí é uma ofensa verbal, às vezes é uma discussão. Olha só, William, você vê que se você analisar essa maneira como você falou, como esse tripé, ele é importante porque, olha só, quando você consegue unir pessoas para naquele momento ali, aí entra a hora que o líder, ele chega, ó, pessoal, peraí, vamos fazer o seguinte, está acontecendo um momento aqui, não é muito comum, a gente só precisa ter a cabeça no lugar para tomar as decisões. Aí você puxa a liderança. Outro ponto, né? A estratégia, ela não vai. Aí você vai criar a estratégia para solucionar o problema naqueles momentos. E operação, independente do que aconteça, siga os processos, execute as operações. Então, quando você deixa de ter isso, é o que a gente até falou e o Paulo concordou. Tipo, vira aquele balaio de gato, vira aquele furdunço. Tipo, aí é meio que cada um por si vai fazendo, aí você vai ver que vai ter aquele que vai se esconder do jogo, né? Vai ter aquele que não, vai fingir que nada está acontecendo, minha oficina não é minha, né? No caso
um componente aí do bando, né? Porque quando você tem um time, aí as coisas acontecem ali, né? Quando acontece, às vezes, isso na Tagma de querer virar, eu só falo, calma, gente, vamos só analisar todos os pontos e resolver as situações, né? Lógico que agora não vai ser muito aquele momento agradável, mas vamos só redobrar a nossa atenção para que a gente faça tudo como precisa ser feito. Então, William, quando não tem essa organização, quando não tem o tripé, automaticamente isso daí é o que eu falei, vai virar um balaio de gato, né? Vai acontecer uma satisfação enorme do cliente. Você vê que assim, o Paulo falou um negócio interessante, né? Que o cliente, de uma certa forma, ele percebeu. E aí ele foi compreensivo. Por quê? Mas tudo ali estava no controle dele para solucionar, para evitar o quê? De que o cliente fosse o prejudicado. Deixou de olhar para si mesmo, né? E para olhar, para ter a visão ali do cliente, ele não merecer estar passando aquela situação. E aí deu no que deu, né? Graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, é necessário às vezes a gente entender. No momento desse, o William e o Paulo, que o dono da oficina ele tem que entender o seguinte, né? Às vezes bater muito ali contra a parede num determinado momento pode ser um problema muito grave, né? Vamos imaginar, não estou falando que é a situação que o Paulo falou, mas outras situações às vezes não adianta, né, continuar batendo, porque já aconteceu uma situação muito inusitada com uma BMW numa sexta-feira próximo ali da hora do almoço, relacionada a uma peça, e o cliente desesperado. Eu falei, eu vou conseguir fazer até onde eu tiver força. Só que assim, a gente começou a trabalhar que eu consegui enxergar o seguinte, que não valia a pena. Era algum processo ali naquele final de semana com aquele cliente que aí a gente atuou da seguinte maneira. Eu falei, acho que é um livramento de Deus para a sua vida, vamos fazer o seguinte, a gente lutou, relutou, não deu certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o carro quietinho, na segunda-feira a gente resolve. Aí ele acabou tirando aquela euforia do momento, né? Abaixou a adrenalina, ele aceitou de boa, tranquilo. Quando foi segunda-feira o negócio foi resolvido assim que quase que sem colocar a mão. Então assim, você tem que estar bem atento, quando dá, quando não dá, medir esforço sempre, isso que o Paulo fez. Você foi estratégico, né? Viu ali que não ia dar certo, parou, teve ali, você uniu as pessoas, né? Você com o time da Tagma e o cliente, no caso. Exato. Foi estratégico e deu certo ali a solução. Olha só que legal, né? Falando da estratégia, aconteceu um problema dentro de uma transmissão automática dessa BMW que eu falei para vocês. E na hora, olha só que legal, um integrante do time era o louco. Era aquele cara tipo, não, vamos já desmontar. Aí o outro, ele era o mais consciente. Eu tava no meio dos dois ali, né? Em questão ali. Eu tava quase partindo pro louco também. E o cara, não, calma, vamos analisar, vamos ver se eu consigo aqui um esquema para poder fazer a desmontagem. E ali eu falei, então vamos unir os três. Aí eu fui, busquei a informação, corri atrás, aí eles começaram a executar, a gente desmontou, mas a gente não conseguiu a peça com um tempo hábil para resolver. Então foi nessa hora, assim, agora, isso que o Paulo falou. Se naquela hora eu falasse assim, quem foi o culpado disso, não sei o quê, e fazer aquele furdunço, a oficina tinha virado de ponta cabeça. Ali não, a gente, é tipo, né, no jogo, calma, bora botar a bola no peito, né, faz o domínio, calma, protege e faz a estratégia certa para que o jogo possa acontecer. E foi justamente o que aconteceu. Agora, como é que pode? Numa sexta-feira, de repente, acontecer esse furdunço e quando dá na segunda-feira de manhã, as coisas se resolverem com uma facilidade? Aí não tem como, né? É ter muita estratégia, saber como você tem que agir ali certinho para não ter nenhuma consequência aí de forma desagradável, certo? É isso aí. Isso aí. Eu quero aproveitar então o Paulo, e, né, você deu o exemplo, você falou, o Du complementou aqui. Paulo, como que foi para você? Agora eu quero saber do seu sentimento quando você descobriu isso. Depois que você participou da Mecânica da Mente, que você descobriu sobre isso. Como que foi essa descoberta para poder se organizar e como que isso refletiu no lucro da sua oficina?
Você fala dos tripé? Isso. Então, Eu vou chamar do tripé, né? eu sou muito de números, o William. Então, números me atraem, né? Eu fiz engenharia elétrica, eu acho que é por isso que vem muito o conceito, né? Mas sempre gostei, né? Não foi por conta da engenharia. Então, eu sempre tenho em mente equações. Vamos tratar como equações. Então, se eu tenho três, três, três números e o resultado é em função a ele, se um número desse for zero, o meu resultado vai ser muito baixo, né? E o meu resultado é sempre a entrega, né? O que é o resultado? O resultado para mim é igual à entrega do cliente. Se o cliente vai ser totalmente satisfeito ou além da satisfação, né? Surpreendê-lo, que eu acho que é o centro de atenções possíveis, né? Sempre você ir com o cliente com algo a mais, né? O cara fala, nossa, mano, é sensacional, o cara pensou até nisso daí, né? Então, os tripés aí, né? Me ajudou muito a mecânica da mente por conta que eu tinha alguns conceitos, mas eu não sabia aplicar, né? Então a minha equação era baixa, né? Eu tinha um resultado ainda baixo. E aí eu busquei, né? Eu vim até com consultoria de mentores na oficina, eu expliquei isso para o Edu, né? Veio 3 consultores para poder me auxiliar na empresa. Só que eu fiz uma simples pergunta e eles não quiseram abraçar. Só falei, tá, vocês querem R$ 8.000 para uma consultoria de 3 meses e qual é o resultado? Aí eles, mas que resultado? Eu falei, lógico, eu vou pagar vocês e qual que é o resultado? Quando que eu vou conseguir pagar todo esse investimento que eu vou fazer? Não, mas espera aí. Não, mas você tem tudo certinho, não vou conseguir te. Falei, então não vale nada. O que eu vou te pagar para não resolver nada? Entendeu? Aí foi. Aí eu vi o cidadão aí falando uns brag night lá. Falei, vamos ver qual é que é desse cidadão aí, né? Eu esperando já para poder ver o que ia acontecer, né? E ali eu entendi que tipo ele pensou muito bem nos conteúdos, né? Tipo, na mudança de sentimento, de vendas, todos esses conjuntos que dá o fortalecimento do tripé que você está falando, né? Que é um conjunto, né? E aí vem, só que você tem que fazer isso daí, não é ficar esperando o resultado. Aplica, 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 se Toma a atitude de empenha. aplicar, né? Faça os exercícios, né? Eu era o primeiro a entregar. Cara, eu fazia aquilo lá à noite, de madrugada, não tinha horário. Eu pegava e fazia por quê? Não era para mostrar pro Edu que eu estava fazendo rápido. Era para mim aprender. Falei, cara, se esse cara tá falando, tá dando certo para ele, por que que não vai dar certo para mim? O que ele tem de diferente que eu não tenho? Uai, não é possível. É igual o pessoal, chegam, tá mudando. O pessoal chega com um problema muito grave na oficina, fala, nossa, cara, e agora? Eu falei, agora nada. Quem construiu isso daí, qual que é a diferença dele para mim? Nenhuma. Ué, ele tem todos os fatores, eu vou buscar o conhecimento para resolver. Entendeu? Então, a mecânica da mente, o que ela faz? Ela te dá caminhos, mas depende de você, né? Ela te dá a ferramenta. É a mesma coisa, você compra um Autel e não sabe usar. Não vira nada, entendeu? Então ela te dá as ferramentas e aí você estuda, aplica e não para por aí não. Vai aplicando, vai melhorando, vai tendo feedback, vai tendo network, né? O meu network hoje mudou muito depois que eu conheci o Eduardo. Tem um network muito, muito melhor. Eu era um cara muito fechado. Ele já falou nas lives aí. Então, isso daí me trouxe um fortalecimento emocional muito grande. Minha esposa está trabalhando comigo, né? Então, ela ia começar em janeiro. Eu sou muito planejador. Eu não faço nada no escuro.
antecipei a saída dela para ela se encaixar num perfil dentro da empresa, né? Aí hoje eu escutei isso dela. Como você dá conta? Mano, falei, meu, é normal, é normal. Para mim é normal porque tudo tá na minha cabeça, né? Mas agora eu tô num patamar que eu quero o quê? Tudo que tá aqui eu vou passar para as pessoas, para elas entenderem o processo, para mim poder para treinamento, buscar recurso para a empresa, buscar benfeitorias para a empresa, né? E isso crescer ainda mais. Então, eu, Paulo, penso dessa forma, né? E eu só acho que bem novinho de empresa, né? Eu tenho 3 anos e 8 meses só. Mas eu Agora, quero rapidão atingir um nível muito, muito assim, satisfatório, né? Não que não agora, seja. Eu gosto muito da satisfação que está hoje. Mas não tá bom, entendeu? Eu sempre fico evoluindo. agora eu quero dar uma de William, eu quero fazer uma pergunta para o Paulo, né? Vou fazer uma pergunta do seguinte: o que que passa dentro, no caso aí da sua mente, já que a gente fala, né, que é a mecânica da mente, o que que passa dentro da sua mente? Porque assim, você foi uma pessoa que me chamou muita atenção. O fato de você ter comentado, né, naquela nossa conversa do 1 a 1, você falou, chefe, você catou um baita de um BO. E ali o meu problema não era nem pensar no BO, não era olhar justamente e falar assim, putz, mano, é um BO tal, não, vou querer pular fora desse cara aí. Não, eu falei assim, meu, deixa eu ver qual que é a potência que esse cara tem. E ali você foi falando, a gente foi fazendo as perguntas e você foi expondo. Mas o que me chamou a atenção, que é justamente pela pergunta que eu quero fazer, é o seguinte: o que que leva. Aí é uma pergunta pessoal, eu preciso saber de você por quê? Porque a sua informação é o que vai fazer a diferença para os donos de oficina. Porque uma grande maioria sabe o que precisa fazer e não faz. Aí tem uma outra porcentagem que é assim, ele cai para dentro de algum treinamento, alguma coisa do tipo, ele ouve, mas ele não aplica. E aqueles que aplicam conseguem, assim, é uma quantidade pequena. O que é que passa dentro da cabeça do Paulo para fazer com que ele sabe o que, que ele tem que fazer e, assim, em espaço rápido de tempo, conseguir aplicar? O que, que é que passa dentro da sua mente para que você consiga sair daquela vontade do querer para ir lá e executar? Então, eu sempre fico na expectativa de entregar o melhor resultado que eu tenho. Então, se eu consigo fazer e fazer melhor, eu vou tentar de alguma forma mudar algum processo, alguma coisa para poder fazer aquilo lá, né? E o que me diferencia, eu acredito que não é nem a palavra diferenciar. O que me faz estar onde eu tô é o grande potencial de entrega que eu tenho, entendeu? Isso é foda, né? Eu sou muito determinado. Então, tipo, quando eu quero uma coisa, eu procuro as coisas, né? Tipo, procurei a mecânica da mente. Não sou orgulhoso de falar eu sei tudo, né? Deixei muito claro aí que se alguém tiver uma estratégia legal aí, eu gostaria de entender, né? Para poder aplicar aqui, mesmo que eu consiga ter um domínio legal nos números, mas eu não sei tudo, né? Mas respondendo a sua pergunta, Eduardo, é a entrega mesmo, né? Eu não me satisfaço com pouca coisa, né? Eu sempre quero dar o meu melhor. Tipo, eu quero assim, eu quero que a TSI ela seja falada de uma forma diferente, entendeu? Na hora que tiver numa rodinha de amigos, falar, cara, você viu aquela oficina? E eu não quero que eles falam a oficina do Paulo. Ou, você já foi naquela oficina? Você viu a equipe que o cara tem? Você viu a equipe que tá lá? Entendeu? O que eu almejo é isso, né? Não é o Paulo que está fazendo aquilo, né? Eu estou construindo perfis para poder dar sequência e o resultado é o quê? O que eu tenho para mim, pessoal, é fornecer para os nossos clientes
a melhor solução, né? E a melhor entrega. O que meu lema é esse, a melhor entrega possível. É uma mistura de fome com eu vou usar um termo aqui que talvez possa ter uma conotação não tão positiva, mas se você entender ela a fundo e o significado da palavra, é o que vai te motivar. É uma fome e uma ambição? Sim, sim, sim. A fome, só que a fome você precisa fazer o quê? Se alimentar, não é? Vamos Tem lá. que, Então tem que tá. eu vou implementar. Se você tem fome, você vai se alimentar. Se você alimentar com coisas não impróprias, você não vai matar sua fome, você não vai ser sadio. Agora, quando você encontra caminhos, alimentos sadios, e você faz planejamentos, né? Você come na hora certa, faz todo aquele procedimento, você vai longe, entendeu? Igual, olha só, eu tenho uma empresa legal, né? Me preocupo. Olha só o que eu vou fechar o mês que vem. Vou fechar um seguro Camafre, que todos os carros lá dentro vão ser segurados. E toda vez que eu sair com o carro e eu bater esse carro, o cliente vai ser avisado, né? Ó, aconteceu um problema, né? A gente vai te mandar um carro reserva. A gente já está tomando conta de tudo aqui. Seu carro está no seguro da empresa. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, até nisso eu estou pensando para. Eu acredito que eu não desejo isso para mim, né? Mas eu estou exposto a isso. Pode acontecer o problema. Então, antes de acontecer, eu já estou prevendo uma situação, né? Vou encaixar isso no orçamento de alguma forma para poder garantir para o cliente, né? Ou o cara lá tem seguro. E até na ordem de serviço eu vou destacar: seu veículo está segurado pela empresa quando está em propriedade da empresa, né? Então isso é um diferencial, que eu acredito que é um diferencial muito importante. Vamos supor, William, você chega aqui em Barretos e não conhece ninguém. Imagina que você não me conhece. Aí você chega na oficina, vê um ambiente legal, vê um ambiente familiar, e aí você vê uma plaquinha: seu carro está segurado aqui dentro. Você deixa o carro comigo ou não? Não preciso nem perguntar, né? Entendeu? Então, você vai, tá vendo como que é as coisas? Tipo, eu tô no processo, eu tô no financeiro, eu tô falando com o jurídico, e eu já tô vendo uma situação que pode vir a acontecer. Eu não me desejo isso para mim, mas pode vir a acontecer que o cliente vendo isso daí fala: mano, eu vou levar lá porque eu tenho uma garantia. O cara é muito honesto, né? Ele tá procurando formas para poder melhorar isso para ele, né? E isso daí, cara, isso daí chama, né, Eduardo, valor agregado, né? Quanto vale a tese hoje, né? Se for ver. Então, você vai criando formas, você vai criando uma estrutura, né? Que você vai incorporando, deixando uma situação muito legal. E daqui a pouco as coisas vão acontecendo positivamente, né? Vai ter as coisas negativas? Vai, mas os positivos é maiores, então busca os positivos e os negativos joga para escanteio ali, depois você vê o que faz com eles. E é interessante, ó, o que o Paulo falou, ele aplicou um método que é justamente da cereja do bolo que está dentro do programa da Mecânica da Mente. Né? O Paulo não vai falar nada, né? Isso aí é só para quem entra e para quem entra e presta atenção para aplicar. Tanto que assim, eu resolvi, porque os encontros antes eram ao vivo, as aulas eram ao vivo, né? O Paulo, quando participou, a aula dele foi uma aula ao vivo. Só que aí o que aconteceu? A gente, para trazer, né, o melhor aproveitamento para o dono da oficina com esse conteúdo, o que nós fizemos? A gente resolveu gravar. E com a possibilidade da gente fazer isso gravado, trouxe a possibilidade de você enriquecer mais de informações para que fique mais claro e você seja envolvido com o conteúdo e você se sinta atraído em aplicar. Porque até aquele que fala assim, meu, quero ver se isso é verdade. E aí a pessoa vai, ela aplica e dá o resultado. Então assim, por Sabe o que é exemplo, isso?
Desculpa, só rapidinho. Du, sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Paulo? O que os dois fizeram. Eu entendo que o que o Du falou é a atitude, não da ganância. Porque a ganância é Não, você só focar no dinheiro, mas é a atitude Exato. da determinação de você querer mudar e implementar algo novo. exato. No caso, o Paulo aqui, que já foi aluno e hoje é um dos professores ainda da mecânica da mente, ele aplicou no negócio físico, na oficina dele. Estava organizada, olha o lucro que ele tem para já poder pensar em ofertar isso de serviço adicional. Beleza. Olha o Edu, na determinação, da atitude da determinação de oferecer um conteúdo melhor, foi lá, viu que o conteúdo que ele entregava ao vivo não estava sendo o melhor possível, gravou uma aula. Os donos de oficina que estão ouvindo a gente não tem que, tem que entender exatamente isso. Que a atitude de ter a determinação de fazer aquilo que você realmente quer, se é honesto, lógico, vai dar certo. Sempre. Mas pode É, continuar, Edu, desculpa. então, isso daí sempre, né? Assim, graças a Deus, todos que entram ali na mecânica da mente, eles são pessoas íntegras. O cara vai começar o parabéns aqui, ó. Aí, vocês estão ouvindo aí? Nossa, mano, deixa eu ver se eu encosto a porta ali, que aí aproveitar que tá tudo escuro aqui, peraí. Fechei. Na maior cara de pau. Então vamos lá, ó. Eu vou contar mais um resultado aqui que eu compartilhei com o Paulo, né? Hoje de manhã eu falei assim, olha aí o seu fruto, né? A gente mostra ali o processo, mostra o caminho. Se você fizer e você ouvir e aplicar, sair dessa inércia do só ouvir, da reclamação, e você meter uma ação ali, você vai ver o resultado e ele vai ser surpreendente, né? Tem um dono de uma oficina que, inclusive, isso daí o Paulo vai ficar sabendo agora, né? Que naquela conversa particular com o dono da oficina, eu vi ele começando a dar um monte de desculpa. E eu fui pontuando ele. Eu falei, rapaz, ó, você tem que mudar a sua atitude assim, assim, assado. Abre o coração, vamos fazer? Ele, não, vamos, Eduardo. Então, fechou. Fizemos um acordo ali. Eu falei, o que você vê do conteúdo, só faz o seguinte, só aplica. Se der errado, se não der certo, você pode chegar para mim e falar, Eduardo, não vai dar certo. Não deu certo, eu apliquei aqui, não deu certo. É lógico que ele vai ter que me mostrar algumas evidências. E aí o que aconteceu? Ele foi e aplicou. Na aula dos números que o Paulo, né, ele passa isso daí, e eu vou dando o complemento ali da aula, o que aconteceu? O que o Paulo falou trouxe uma clareza tão grande para ele que na hora que ele sentou com a esposa para ver, ele já identificou onde é que ele estava errando. E aí o que ele fez? Da mesma maneira que ele enxergou, ele foi lá e falou o que o Paulo falou. Rapidamente ele aplicou. E em curto espaço de tempo, o aumento do faturamento dele aumentou em 40%. Então, quanto é uma oficina que fatura, eu estou chutando, não estou falando que é o orçamento, uma oficina que fatura 100 mil, um aumento de 40% vai dar quanto? 40 pau. É bom ou é ruim? Bom, hein? É Eu espetacular. deixei o valor pro Paulo, que ele que é o cara dos números, que da última vez que eu falei de É, porcentagem eu errei feio. meteu uma Dilma, né? Aí o que aconteceu? Ele rápido, meu, a hora que eu vi, eu fiz questão de dar os parabéns tanto para ele quanto para a esposa, porque assim, ele simplesmente ele assumiu o compromisso de não dar desculpa, ele aplicou o que precisava ser aplicado, se empenhou, prestou atenção, mudou a mentalidade, foi lá e puf, aplicou. Isso porque ele nem assistiu ainda, né, a aula de vendas e mais a outra aula do complemento que tem. Então, assim, ele já teve esse resultado exponencial. Então, não é fórmula mágica, não vai ser, né? É desafiador,
Mas assim, se você romper a barreira do desafio, você pode ter certeza aí que não tem como, não é que não tem como dar errado, é o que ele falou. Se você é íntegro, se você é honesto, se você trabalha direito, mas você ouve, você segue um método, segue um processo, não tem como. O Paulo começou, por exemplo, às vezes nas conversas que a gente, olha eu falando um pouco das conversas que a gente tem, e tem hora que eu falo, Paulo, calma, irmão. Em 3 anos você já, mano, seu foguete já, velho, tá voando muito rápido. Então vamos com calma para a gente ter um crescimento saudável aí, né? Porque também querendo ou não, você cria aquele desejo, é que nem eu para os alunos. Eu quero o máximo do resultado deles, mas eu também tenho que saber o quê, né? Que até um determinado ponto eu posso agir. Porque do restante é o dono da oficina que vai fazer. Não adianta eu ficar brigando com ele, nem pensar. Mas, meu, é só que ele tá um negócio, meu. O Paulo, o que ele fez foi. Meu, ele falou a palavra perfeita. O flow, velho. O fluxo. Segue o fluxo. Tipo, vai lá, aplica e olha que o resultado vai acontecer. Não é à toa que, Só, assim, de uma forma meteórica, o que eu fiz? Se eu tivesse olhado ele como um BO, ele nem na aula ia estar, muito menos sendo professor. Eu olhei o que? O potencial dele. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, agora a gente trabalha o potencial dele, faz o ajuste do outro, e eu rapidamente eu falei, agora escola aqui que eu preciso de você. E aí tá aí junto com a gente, complementando e abençoando a vida dos donos da oficina, né? e O, um detalhe legal, William, de falar, eu não tive a oportunidade, quando eu comecei a empresa, de ter uma mentoria dessa. Ninguém me falou de números, entendeu? A minha, como eu tenho tudo e eu não tenho Excel não, tudo no ERP, então eu sei quantos carros passou na oficina até hoje, desde o primeiro carro que entrou, né? A minha margem de lucro no primeiro mês foi 5%, irmão. Trabalhei de graça, entendeu? É ridículo. Eu falo muito com meu pai, eu falo, pai, que dá até vergonha de ver aquilo lá. Mas aquilo lá foi fruto de conhecimento. Fui vendo que não batia, fui vendo que não batia, fui equalizando, fui criando fórmulas, fui vendo fórmulas para poder. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem dois fatores, né, Eduardo? Exato. Não adianta nada você colocar 100% de margem e você deixar de ser competitivo. E aí? Né? O Mercado Livre está aí. O cara vai lá, digita lá a peça lá e olha. Entendeu? Aí entra o quê? Aonde que eu compro? Eu tenho que comprar melhor. Só que aí tem que ter a integridade, né? Integridade de, se você falar que vai colocar uma bomba original, coloque uma bomba original. Mesmo que você tome prejuízo. Eu já tomei prejuízo. Não foi mil maravilhas. Só que até hoje eu nunca fui desonesto com o cliente. Se eu falar que eu coloquei aquilo, era aquilo lá. Eu nunca, a ATSI nunca falou que fez uma coisa, E cobrou e não não fez. fez. Nunca. Ninguém tem o direito. Se alguém falar isso para mim, nós vamos conversar no jurídico. Eu não vou, não vai nem falar com o Paulo, vai falar com o doutor André, jurídico da empresa. Falou, ó, fala com ele, resolve com ele, né? E isso nos traz o quê? Lá em cima tá olhando para gente. E aí ele coloca algumas pessoas no caminho para você ajustar algumas coisas e você começa a criar prosperidade ainda mais, né? Mas eu não tive, William, um cara para falar, oh, essa planilha tá errada, isso daqui você faz assim. Queria eu, no primeiro dia de oficina, ter um Eduardo para me explicar aquilo lá. Em 3 anos que eu tenho hoje de oficina, eu estaria o dobro, eu tenho certeza. Eu estaria o dobro já, né? Mas todo o processo tem que ter os altos e baixos, então eu desconsidero isso. Mas a oportunidade de ter, até mesmo, né, Eduardo, a possibilidade de entender uma estimativa de reparo tão rápida ali, né? Aqueles sites, tudo aquilo lá, deu Nossa. muito trabalho de encontrar aquelas ferramentas que a gente passa aí, né, no treinamento. E eu me sinto assim, tipo,
E por isso que eu falo, eu e o Eduardo, eu dou aula para ele, né? Eu fiz questão de aceitar o convite dele. Em momento algum, nós negociamos o preço. Você pode perguntar para ele. Em momento algum. Falou, não, quanto que você vai me pagar para me dar aula aí? Não, vamos acertar esse valor. Cara, eu sei que a gente está ajudando, né? Muitas pessoas que estão numa situação não ruim, uma situação que está querendo aprender, né? E isso nos traz um conforto muito grande quando eu vejo um vídeo, né, numa sexta-feira, do cara falando que a oficina está lotada, que usou e aplicou aquele método e deu certo, né? E isso para mim é melhor, porque eu falo, porra, se deu certo para ele, eu estou no caminho certo, deixa eu melhorar o processo, entendeu? Então é uma cascata de situações positivas. Ô Paulo, e isso que você falou, né? Nós queria ter começado desse jeito. Se eu tivesse começado com o Eduardo, eu estaria o dobro do que eu tô hoje. Mas eu sei que nem todo dono de oficina ainda entrou para mecânica da mente, essas coisas, mas vamos lá, o nosso objetivo sempre aqui é passar o máximo de conteúdo possível para que eles possam acompanhar e sempre poder ter alguma coisa para pôr em prática no dia seguinte. Para quem abre a oficina amanhã, sábado, já pode pôr em prática. Para quem só vai abrir na segunda, quem consegue trabalhar durante a semana de segunda a sexta, vai pôr na segunda-feira. Mas a pergunta vale para os dois, mas eu vou primeiro perguntar para o Paulo. Do tripé, né, do unir pessoas, estratégico da operação, por onde você acha que os donos de oficina têm que começar? Qual dessas três ele deveria começar? E por onde começar para conseguir ter essa atitude de ter a determinação? Aí eu lembrei a palavra certa. É ter ambição e não ganância, porque a ambição faz muito bem. A ambição faz você sair de onde você está e procurar fazer algo melhor. Então, por onde que eles devem começar para ter a ambição, para pôr em prática, para ir atrás dessa ambição e conseguir começar a organizar e lucrar mais? Bom, eu vou pelo um raciocínio lógico pessoal, tá? Eu vou por procedimentos. Por quê? Se você não tem procedimento claro, a sua equipe não vai entender o que você quer, entendeu? Ela não vai entender o conceito da empresa, né? E então eu começo pelo procedimento, né? Organiza a casa. E aí, feito isso, você tem que colocar isso em prática com a sua equipe, né? Que é o segundo pilar. Não é isso, Eduardo? Exato. E o terceiro vem com o quê? A estratégia. É pegar esse, criar uma rotina para poder alavancar isso. No meu ponto de vista, primeiro passo, POP, procedimento, equipe, estratégia. Para mim é essa forma. A estratégia vai fazer com que você não corra o risco de estar com o Messi no gol, né? Não Você, adianta nada. Vamos supor, eu sou um estrategista, só que eu não é, tenho uma equipe muito legal e eu não tenho procedimento, vira aquela bola de neve, entendeu? Vira exato. aquela. É igual, eu vou para o método CIS em quarta-feira. Olha só que legal. Quinta-feira eu tenho o método CIS, né? Que eu vou com o Eduardo. Eu vou um dia antes, porque mesmo que eu tenha oficina, eu pedi a permissão pro Eduardo ficar o dia inteiro na oficina dele, para ver como ele faz, o que eu faço, tirar o aproveitamento e mudar aqui, entendeu? Então, tipo, isso já é estratégia, mas aqui vai estar procedimento e a minha equipe trabalhando, certo? E eu vou estar lá na frente, né? Não é que eu tô melhor que eles, não, eu tô buscando coisas melhores para ajudar interno, né? Então, o meu pilar é esse. Então, pop, pessoas, estratégia. Isso daí, de uma certa forma, como é um tripé, é um apoiado no outro para dar a estrutura certa, né? O significado de ambição diz o seguinte, ó, anseio veemente de alcançar determinado objetivo. Então você vê, não é a qualquer preço, atropelando tudo, não. É sabendo utilizar da maneira correta. Tem uma outra pessoa aqui junto de nós aqui assistindo,
que é o Gleison, né? Ele fez parte da segunda turma e ele está junto num outro trabalho que a gente vem fazendo aqui. Ele foi assim, ele aplicou na mesma intensidade que o Paulo, né? E ele teve um resultado muito expressivo. E o mais interessante é que assim, ele chegou no extremo, né? Eu gostaria muito de ter gravado a conversa aí com ele, mas é um negócio totalmente sigiloso. Ele era uma outra pessoa. Ele era uma pessoa assim que eu falei, meu Deus do céu, né? Tá carregado esse daí, né? E olha que assim, não foi nem o Eduardo, nem nada, foi ele mesmo. Ele acabou descobrindo através do conteúdo que ele foi, né, obtendo ali na mecânica da mente, ele descobriu e assim, ele mudou outro. Parece que ele passou na sessão do descarrego lá da Universal, de um resultado tão espetacular que ele teve. Mas assim, é impressionante o jeito dele assim hoje. Quem conversa com ele é porque eu vi. Quem conversa com ele hoje, tanto que assim, o negócio foi tão espetacular que eu recebi mensagem de um colaborador dele que conseguiu o meu contato, não sei como, para agradecer, né? Porque as coisas tinham mudado muito dentro da oficina e que está sendo muito bom. Você vê, ele tem um colaborador muito bom que sempre gostou de trabalhar junto com ele, mas a situação que estava não estava legal. E quando veio a mudança, ele falou, meu, agora a gente está no paraíso. Então, graças a Deus, isso daí, o que o Paulo falou de receber um vídeo, né, de ver os resultados que o Gleison teve, de você receber uma mensagem do colaborador, isso é louco, isso aí não tem preço, não. Né? É Ele teve a impressionante. atitude de estar com o coração aberto para ouvir, né? Tipo, na verdade eu dei uma ajuda para ele, né? Porque ele chegou com o coração fechado, mas falou, então vamos ver esse negócio aí. E aí Então, abriu o coração e graças mas a na hora, Deus exatamente, mas na hora que, então, esse que é o ponto da live, exatamente isso. Na hora que ele teve a atitude de abrir o coração, o resultado veio. exatamente. É Muito bem. mesma coisa eu tô indo pro método CIS, né? É uma deficiência que o Eduardo sabe qual é, né? Eu tenho uma deficiência que eu admito ter, né? Então eu tô indo no método CIS para poder melhorar essa forma de lidar. Então, tipo, reconheci, tô indo buscar conhecimento para melhorar a mim mesmo para poder melhorar o procedimento, entendeu? Então começa da gente, né? Ter o tato ali para você começar a melhorar e buscar conhecimentos. Deixa eu só pedir um favor. Como eu não estou no meu ambiente, eu estou com dois problemas aqui. Um, ele está acabando a bateria do telefone e a bateria do iPad que está transmitindo Eu, no YouTube, no Face, ele também já está indo pro fica vinagre já. tranquilo, eu só ia fazer a última pergunta. Acho que alguma coisa Eu estava queria ficar esperando por mais ele, aqui, né? ó. Isso. Eu quero fazer a última pergunta para vocês dois. O Paulo falou, por onde começar? Aplicar o processo? Eu também começando a ficar sem bateria aqui. Pergunta rápido. O que o dono de oficina tem que fazer agora, que ele pode fazer, para mudar as atitudes dele, que ele está, ele sabe que algumas atitudes ele sabe que faz errado, mas o que ele tem que fazer agora para ele começar a mudar isso? É olhar no espelho? O que é fazer? Ele precisa fazer um checklist nele mesmo. Começar por ele. Já tem dois livros, a Contability e a Disculpability. Brasileiro é Disculpability. Se você olhar o livro lá, Deus me livre. Expert em Ave desculpability, né? Maria. Então, tipo, já olha pro espelho e fala, mano, a culpa é minha. A culpa é tua, chefe. A culpa é tua e o resultado é ruim, é por culpa sua. É Então, teu também. buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento. E aí, na hora que ele já fazer uma autorreflexão, né? Assumir todo o contexto da situação que está na mão dele, buscar ferramentas, buscar pessoas, né? Deixar o orgulho de lado, né? Que o orgulho é o pecado mortal que a gente tem aí. Eu nunca vi um. O orgulho, se você for ver, depois pesquisa. O orgulho é a raiz de tudo, né? Então, deixar o orgulho de lado, né? Porque a gente tem essa. Ah, não vou perguntar, não.
tenho receio, não, o cara vai. Não, cara, não tem dessa. E fazer uma autorreflexão, né? E buscar conhecimento. Todo mundo pode fazer. Todo mundo. Todo mundo. Até melhor que a gente. Muito melhor. Eu, E eu, você, já, Edu? eu já diria o seguinte, né? O primeiro passo é você tomar a pílula da autoconsciência, né? Misturado aí com um gole de autorresponsabilidade. O Paulo falou isso daí, que é o que? É você assumir. Seu resultado tá bom? Mérito seu. Resultado não tá bom, filho? O mérito é seu também. Só que aí tem aquela situação. Só você pode mudar essa situação. Então, o primeiro passo é a autoconsciência, a autorresponsabilidade. O segundo, né, pedir ajuda e correr atrás das pessoas certas para estar no ambiente certo para que você possa ter resultados diferentes. Né? Então, assim, eu já vou fazer logo o jabazão mesmo. Tem que cair para dentro do programa da Mecânica da Mente, porque ali você vai encontrar um Paulo. Né? Ele mostrou aí, né? Tem até o livro, né, da Brené Brown lá, A Coragem de Ser Imperfeito. O que ele fez é aí. Um cara altamente expert, mas que está num processo de mudança. O Eduardo também está num processo de mudança ainda. Né? Posso ter resolvido algumas coisas, né? E eu já estou podendo contribuir um pouco na vida dos donos de oficina, junto com a Roberta também. E só que o que acontece? É a gente não parar. Só que você vai andar com esse tipo de pessoa, vai ter contato com esse tipo de pessoa, que assim, você não vai ver o Paulo reclamando, você não vai ver o Eduardo reclamando, você não vai ver a Roberta reclamando, pelo contrário, você vai, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, assim, assado, vamos olhar para onde a gente tem uma solução, peraí, eu não consigo, mas eu tenho um contato que pode ajudar, ou A vamos falar com... comunidade lá dentro, né, é focada no quê? Na solução para a Exatamente. organização. Não adianta invadir um espaço para querer trazer desculpa de fora, que lá não tem remo para isso não. O remo a gente faz é para bater na desculpa mesmo e arrancar lá fora de lá. Então assim, o primeiro passo, né, autoconsciência e autorresponsabilidade. O segundo, pedir ajuda e estar com as pessoas certas no local certo. E o local certo hoje, tem outros locais? Tem. Né? Você pode se associar com outro, você pode correr também. Mas se você quer ver um resultado muito bom, então, Fê, vem para dentro, se inscreve aí, que lá na data que o William vai falar daqui a pouco, antes da gente encerrar, antes da minha bateria acabar, para que você possa se inscrever, participar das 3 aulas, que o Paulo vai estar junto lá também. A gente vai trazer um conteúdo que já vai explodir sua mente. E depois de explodir, você cai para dentro, filho, e aí, seguir o processo, seguir o método, a gente vai estar falando de você aqui, como a gente está falando do Gleison, como está vendo o Paulo e outros amigos que fazem parte aí, sem dúvida nenhuma. Então, olha só, se eu conseguir, né, eu sempre ressalto isso, eu venho do futebol, não tinha nada a ver com esse negócio de reparação automotiva. Né? Eu estudei, virei um técnico muito bem capacitado, aí depois me tornei um gestor, né, muito bem sucedido, que graças a Deus a Tagma vai bem, obrigado. E assim, se eu conseguir, filho, vocês vão conseguir também. Eu não tenho nada de diferente. Eu conversei com um amigo, eu falei, eu não tenho talento. O que eu tenho é a ambição, é a fome de vencer. E outra, além da fome de vencer, eu ainda quero que os outros vençam, porque o que aconteceu comigo eu não quero só para mim. Eu quero para você, dono de oficina aí, poder desfrutar do que tanto eu quanto o Paulo e outros amigos aí têm desfrutado, certo? Isso aí. Então, vocês estão todos convidados, de novo, quem ainda não se inscreveu para a jornada Resgate da Oficina Mecânica, se inscreve, o link está aqui na bio. Nesse evento que vai acontecer dia 22, 23 e 24 de agosto, depois da semana que vem. Falta menos de uma semana, um pouquinho mais de uma semana, desculpa. O Edu vai ensinar vocês exatamente um método para organizar a sua oficina e lucrar mais em até 90 dias. Fechou? Para quem está no Instagram, o link está na bio. A gente encerrando aqui a live, é só ir aqui no perfil da Tagma, do Edu, clicar lá no link que tem lá, se inscreve, você já está inscrito, não vai perder nada. Beleza? Para quem está no YouTube e no Facebook acompanhando a gente, o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e cair para dentro. É nóis, é isso daí. Só posso agradecer Beleza? o William, agradecer o Paulo aí mais uma vez.
Deus abençoe a todos e vamos, né? Que é muita atitude para um dia só. Exatamente. Só vou deixar um spoiler aqui, ó. Quem aderir isso daí, eu vou fazer uma aula explicando das planilhas que eu tenho de termômetro, eficiência de mecânico. Vou mostrar, não vou mostrar tudo, mas eu vou mostrar boa parte delas. Então, quem cair para dentro aí vai ter acesso a planilhas que, ó, demorou para mim construir, que é um termômetro muito diferencial para você entender o que você está lendo, né? O que você tem que cobrar. Vai ser bem legal. Vou fazer uma live e vou mostrar na prática de como fazer todas as planilhas ali e de como você interpretar. Espetacular, hein? Chique. Ai, meu coração. Cara é ser da hora. embaçado. O cara é embaçado. Gente, obrigado. Boa sexta-feira para todo mundo. Quem tá organizado amanhã vai trabalhar mais um pouquinho, né, Edu? Amanhã a gente vai trabalhar no estratégico, né? Exatamente. Mas, brincadeira à parte, para os donos de oficina que vão abrir a oficina amanhã, bom sábado a todo mundo. E já vou deixar de adiantado aqui para quem quiser acompanhar. Sábado e domingo tem live também, viu? Eu vou reforçar porque eu cometi um erro ontem de manhã, para quem acompanhou. Então é só de novo uma errata aqui. A gente não para. Sábado tem live, domingo tem live, até domingo, segunda, terça e quarta tem live. Top. É isso É aí. isso mesmo. Então, É isso aí. quarta-feira tem live dupla. Ó. Quarta-feira Vai. tem live dupla. Vai Aí ter. lascou. Vou Vai- estar aí, vai- ué. Então, vai tá junto, participando ali lado a lado. É isso. Eita, nós. É Isso isso aí. daí. Gente. Valeu, meus amigos. Deus abençoe. Amém. Ainda vamos conseguir desligar antes que tudo caia aqui. Aquele abraço. Fica com Deus. Valeu.